Muito obrigado a você que está assistindo essa parte 2 da palestra, da pequena palestra, né? Nesse caso, não tão pequena, porque foi dividido em duas partes até para facilitar a sua reflexão, sua análise, né? A gestão do seu tempo. A palestra sobre inteligência humana, artificial e emocional. Lembrando aqui, se você não está inscrito no canal ainda, para você se inscrever, ative o sininho, dê o like, faça seus comentários, suas críticas, né? Dê sugestões sobre temas e acompanhe sempre aí as novidades que eu tenho compartilhado aqui toda semana. Vamos dar então sequência à parte 2, né, da apresentação: inteligência humana, artificial e inteligência emocional. Na sequência daquela primeira parte, né? Nós estamos tratando da inteligência humana, apresentei aqui uma síntese crítica, relações interdisciplinares, né? Breves, assim, para a sua pesquisa, para a sua reflexão e análise. Inclusive, se você quiser o PDF dessas apresentações, é só mandar um e-mail para mim, tá? Para você recebê-las, e fazer os seus estudos, privados. Falei também de inteligência artificial, reflexões sobre o desafio, né, que nós mesmos criamos, se ele hoje se transforma em um desafio sobre-humano. E agora eu vou apresentar a inteligência emocional, a capacidade que nós temos de perceber, compreender, regular, utilizar as nossas emoções para facilitar o nosso pensamento, né? Nesse contexto, no mundo corporativo, a inteligência emocional tem impacto na liderança e gestão de equipes, uma liderança que transforma, né? Melhora o desempenho, melhora a gestão. A inteligência emocional influencia diretamente em tudo isso. Influencia no clima organizacional, na retenção dos talentos, as empresas que têm um ambiente melhor, né, onde as pessoas se interagem com mais amizade, as relações são mais fraternas, comprometidas, têm menor rotatividade, têm maior engajamento e o desempenho delas é sustentável, ele vai melhorando ao longo do tempo e quando as estações do ano nos afetam, né? Ou seja, quando há algum membro da equipe que está ali no inverno, às vezes, da sua vida, né? No momento, uma ilustração, né? Isso é uma figura alegórica. Mas no momento de tristeza, aí o outro que está num verão, né? Já chega e apoia. Isso é também parte desse nosso pensamento emocional, da nossa inteligência emocional. E essa inteligência emocional ajuda na decisão, na tomada de decisão, em situações de negociação, enfim, contribui para as decisões mais equilibradas, na regulação dos nossos impulsos, né? Porque a gente não dê vazão imediata àquele arroubo das paixões, enfim, nos permite saber como as pessoas estão, adaptar as nossas estratégias, escolher o melhor caminho. Inteligência emocional, né? Um termo que surgiu justamente para tentar equilibrar a razão e a emoção e fazer ainda mais forte o nosso potencial, né? Relações sociais, né? Uma empatia, uma coesão, né? Enfim, uma situação que é fator-chave, né? Para que nós possamos resolver os conflitos interpessoais, né? Reduzir esses conflitos interpessoais, né? E isso é uma outra coisa importante da gente pensar realmente, né? Na esfera social, nós temos que pensar nisso. As pessoas emocionalmente mais fortes, mais inteligentes, no contexto desse tema, inteligência emocional, né? Elas codificam expressões e sinais emocionais, elas antecipam, né? Aqui nós estamos ingressando naquela imagem do corpo que fala, né? E aí as pessoas ajustam a comunicação ao contexto e às necessidades alheias ou ao melhor momento de determinada situação. Ela ajuda na resolução construtiva de conflitos, né? Ou seja, não é só uma resolução simples, ela dá passos positivos além, né? Traz faz daquele conflito uma oportunidade de crescimento, mas permite você ter escuta ativa, né? Ou realmente ter uma disposição de ouvir, mas de ouvir e assimilar aquilo de forma a dar um resultado positivo. Validação de sentimentos e negociação cooperativa derivam também de experiências e competências
de inteligência emocional. Naturalmente, isso tudo vai aumentar a coesão da equipe, a resiliência da equipe, nossa convivência coletiva. E aí desemboca na nossa saúde mental, no bem-estar coletivo, né? E ajuda a combater a depressão, ansiedade, estresse crônico, né? Enfim. Essa estratégia citada aí, né, do coping, é o enfrentamento, né? Conjunto de recursos cognitivos, emocionais, comportamentais que o indivíduo utiliza para lidar nas situações de estresse, nas situações que podem ser prejudiciais. Então, pense sempre nisso. Pense sempre nisso. É um trabalho difícil, né? A vida exige bastante da gente, mas tenha fé em si mesmo. Tenha fé em si mesmo. Críticas e limitações dessa visão da inteligência emocional. É importante trazer isso também, né? Alguns dizem que isso é uma concepção teórica que não está muito bem configurada e bem estruturada sob o aspecto científico, né? No aspecto metodológico científico. Então, eles alertam que há muito risco de usar essa expressão, essas abordagens, né? No aspecto de tentar motivar as pessoas, que às vezes o efeito pode ser um efeito inverso. E a literatura, nesse sentido, em alguns aspectos, sugere que, para eficácia real, esses programas devem ser acompanhados de métricas claras, integração de políticas organizacionais, outras, né? E não serem abordados assim de forma isolada. Mas a gente tem que ter clareza de saber também que nas nossas relações humanas a gente, de certo modo, compreende essa inteligência emocional de forma prática, né? E saber lidar com isso. Aí ter a inteligência geral para lidar com tudo isso. Recomendações para empresas e organizações, né? Treinamentos, avaliação contínua, políticas de bem-estar. Às vezes parece óbvio, você que está assistindo aí pode estar pensando isso agora. Nossa, mas é tão óbvio, mas às vezes as empresas não aplicam isso, ou aplicam de forma errada. Diversidade, inclusão, né? Saber conviver com quem é diferente da gente, tem uma cultura diferente, tem um pensamento diferente, e o modelo da liderança, né? A liderança como exemplo. Você imagine você num avião, né? E se o piloto está lá desesperado, qual seria a sua reação, né? De certo modo, a liderança é esse piloto, né? Ele pode conduzir mal e aí perder totalmente ali o foco e pôr a perder todo o trabalho, toda a missão, toda a visão, tudo aquilo para o qual você também tá trabalhando, faz parte, né? E principalmente tira o seu sustento, né? Eu trago aqui visões, muitas vezes podem parecer visões românticas, mas tem a realidade direta da vida. Você trabalha para ter uma vida melhor, você trabalha para o seu sustento, você trabalha para o seu progresso. Você tem um projeto, muitas vezes você está trabalhando ali num local que é uma passagem, que não é o objetivo que você tem na vida. Então pense nisso também. E aí assista aqueles outros vídeos, né? Se já não assistiu, se assistiu, obrigado. Se não assistiu, vá assistir, né? Egoísmo, esperança, enfim. É importante pensar nisso tudo. Uma frase diz que é sinal de inteligência investir na cultura. E eu fiz uma reflexão, inclusive, na rede social sobre isso, sobre inteligência, cultura e sabedoria, sobre a imagem que é equivocada por parte de alguns de que uma pessoa inteligente é culta, de que uma pessoa inteligente é sábia, de que uma pessoa culta é sábia, enfim, e de que as pessoas assim são pessoas boas, nem sempre são. E aí, nesse contexto, eu trago aqui, para quem não assistiu e puder, assista Westworld, uma série que está aí, né? Mais moderna, mas em cima aí tem um banner de um filme do final do século passado. Olha só como que a gente já pode falar disso. Década de 70. Yul Brynner,
né? Ator principal desse filme e também Westworld. Nos faz pensar sobre inteligência humana, sobre inteligência artificial, sobre inteligência emocional e sobre consciência plena. Consciência plena, aquilo que nós todos almejamos, né? Mas como é que está essa relação nossa nesses três tipos de inteligência, e especialmente a nossa inteligência humana em relação à nossa inteligência artificial? Vamos ver aqui com relação à série, né? E não vou dar nenhum spoiler, tá? Até para não estragar aí a análise de vocês. Humanos exibem lado criativo e inovador, na verdade, é lógico, eles construíram um parque e os robôs anfitriões, né? Enfim, mas também lado destrutivo, ético, questionável. A gente está vendo isso no mundo, né, gente? Eu falei isso na primeira parte, daquilo que o homem cria e que vai se desvirtuando para outro lado, que não o lado do bem, do progresso. E aí os humanos criam novas realidades, novas tecnologias, né? E vem aí a ambição, a vaidade, a manipulação, o egoísmo, né? Enfim, refletindo que a inteligência humana, como eu disse, não garante moralidade, não garante bondade, não garante disposição para compreensão. E há ainda reflexões com base na nossa relação, inclusive com o metafísico, né? Porque há personagens que têm ali um papel de representar o arquétipo do que teria sido para quem acredita no Criador do mundo, em Deus, né? Numa força primordial, seja lá como seja. Esse Criador compreende tantos potenciais quanto os riscos da sua obra. Veja só se você se posicionasse, né, como Deus, compreendendo aí a potência de cada um de nós, se fôssemos criados por Ele. Se você não acredita nisso, imagine, né? Eu acredito. Nossa potência como criaturas divinas, mas também o risco que nós podemos ter, né, de fazer algo mal. E a inteligência artificial? São programados, né, os robôs. É um teatro ali, eles representam aquilo ali, é um parque, né? A gente já vê isso nos parques hoje. Enfim. Só que acontece na história um salto de complexidade. Eles começam a, como eles desempenham diferentes papéis, né? Eles começam a ter memórias daqueles papéis, vão criando conexões próprias na sua mente eletrônica, né? E desenvolve ali uma forma de autoconsciência. E a série nos traz esse dilema ético, né? Se ele for possível, né? E aí a gente talvez está vivendo um momento de pensar nisso, com a inteligência artificial se desenvolvendo de fato. Alguns personagens ilustram justamente essa, em tese, essa potencial transição. Digo potencial no sentido de eventualmente não ser possível realmente, né? Ela poderia acontecer. Será que é possível uma máquina ter sentimento próprio, desenvolver uma autoconsciência própria? E é justamente o tema que nós estamos tratando aqui, né? A capacidade de aprendizagem das máquinas, as redes neurais profundas e inteligência artificial generativa, regenerativa, enfim. E o filme sugere que a inteligência artificial pode sim superar as limitações humanas, mas também carece de parâmetros éticos inatos. Pense nisso. Em relação à inteligência emocional, ela é inicialmente simulada, porque são jogadas ali nas máquinas, ali são implantadas nas máquinas, eletronicamente, as emoções. Amor, medo, tristeza, enfim, por conta do roteiro das histórias dos parques. Com a retenção dessa memória que surge na história do filme, né, da série, e a autonomia que elas têm, né? Porque ali o filme, a série e o filme mostram uma evolução além do tempo que nós estamos aqui, né? Tanto é que está falando de situações aqui ainda nas máquinas não vemos, né? Mas a princípio, se você vê a série, você vai ver tecnologicamente, você vê pelos tipos de ferramentas e máquinas que mostram da vida cotidiana, inclusive, do cenário da vida real, que nós estamos ali num tempo para frente desse que nós estamos vivendo aqui no ano 2025, né?
E aí essas máquinas começam a atribuir significado àquelas emoções artificiais que foram implantadas nas suas mentes eletrônicas e começam a vivenciar por si. Há personagens que a jornada deles deixa de ser apenas um roteiro e passa a ser uma coisa real, entre aspas, com base naquelas emoções, entre aspas, que eles têm implantadas ali eletronicamente no seu programa, mesmo sabendo que aquilo não é real. Mas eles passam a assimilar aquilo como se fosse real. Então a série sugere que as emoções, em tese, podem surgir, sim, de fato, daqueles sistemas artificiais, porque são, na verdade, são robôs, são máquinas, né? São programados pelas pessoas que são os gestores do parque. E pode isso dar os desdobramentos, né? De memória, interação social, enfim. E cria-se ali uma narrativa que é a narrativa da história, da série, né? E do filme. Porque senão também não tinha graça, né? Mas vale a pena assistir. Dentro do contexto disso tudo que eu estou apresentando aqui. E aí a gente vai fazer uma reflexão se aproximando lá do final já, né? A consciência plena. Uma consciência plena que exige integração das três inteligências. E que o perigo maior não esteja, talvez, nas máquinas ganhando humanidade, mas nos humanos a perdendo. Muito profundo isso. Consciência plena exige a integração das três inteligências em relação às máquinas, né? E que o perigo maior nos traz ali a série, a reflexão da série, talvez não esteja nas máquinas ganhando inteligência, a humanidade, né? Inteligência emocional, esteja mais na capacidade humana de perder a sua humanidade, né? Isso é muito sério, gente. Isso pode estar acontecendo conosco mesmo sem estar acontecendo com as máquinas, né? Pense nisso. E aí, algumas conclusões, né? Para que a gente possa refletir. A inteligência humana cria tecnologia, mas também pode escravizá-la? O que que nos define como seres humanos, né? A inteligência artificial replica e potencialmente ultrapassa capacidades humanas, mas precisa de propósitos e valores. Todas essas perguntas podem ser também uma afirmação e podem ser uma exclamação, né? Uma constatação. E a inteligência artificial, aliás, a inteligência emocional, seja biológica ou artificial, é o elemento que mais aproxima as máquinas dos humanos, pois liga a cognição à experiência vivida, ao afeto e à motivação. Faça se você já viu essa série, faça suas análises, né? Se você não viu, pense sobre isso. Nós criamos tecnologia, mas também podemos escravizar essa tecnologia, no caso aqui do filme das máquinas, mas podemos ser escravizados pela tecnologia que criamos. Quanto tempo você fica no celular, né? No dia a dia e se deixa alienar da realidade que está no seu entorno? Você conversa com a pessoa e está olhando o celular, está falando olhando, está falando com a pessoa? É uma vigilância para todos nós, inclusive para mim. Eu não me ponho aqui como o grande dono da verdade, não. Eu compartilho reflexões que eu faço comigo mesmo, no dia a dia. Todos os temas que eu apresento aqui são reflexões que eu faço comigo. A inteligência artificial vai ultrapassar a capacidade intelectiva humana? Enfim, pense nisso. Finalmente aí as fontes de consulta, né? Essa segunda parte um pouco mais rápida, mas ela foi imaginada assim para ter justamente a possibilidade de você assistir um pedaço, né? Poder parar, assistir o outro sem interromper e saber eventualmente onde está, né? Assistir até o final a primeira, depois começar a assistir a segunda. E a referência aí são várias referências, tá? Eu me socorro muitas vezes aqui de fontes para pesquisa da própria inteligência artificial, e é importante dizer isso, a inteligência artificial é uma ferramenta muito importante para esse tipo de atitude. Não é para fazer um trabalho para você, não é para escrever um texto para você. É para você ter em mente aonde você pode encontrar determinadas fontes para temas. E aí ali você lê, você faz o seu resumo, você busca se capacitar sobre aquilo e fazer o trabalho que você precisa fazer. Ela traduz, ela pode traduzir para você, você pode encontrar fontes no exterior, né? Se você não consegue falar uma língua estrangeira, ela pode mostrar para você, fazer um resumo, enfim.
É útil nesse sentido. O mau uso da ferramenta. Fazer um trabalho. Escreva um texto aí para mim nesse assunto e você nem leu o texto. Já não deve escrever a inteligência artificial escrever para você, mas vamos supor que o tempo não permita, você pelo menos tem que ter conhecimento do assunto. Não é o ideal. Se policie quanto a isso. Então aí você vê que são várias fontes, tem até aí, finalmente, a fonte do filme Westworld, né? 1973, e Westworld, a série de 2016 a 2022, 4 temporadas. Novamente, o meu livro, divulgo sempre, né? Me ajuda também no contexto profissional, porque, na verdade, aqui eu estou compartilhando meus conhecimentos e os temas que eu tenho desenvolvido em empresas, né? Sempre em frente, no sentido de caminhar em frente, de enfrentar os desafios da vida. R$ 65, já incluída a despesa de correio, que vai de graça, né? Como um reconhecimento pelo interesse, pelo seu interesse em adquirir o livro. Em breve, se você quiser comprar por cartão de crédito, a gente vai ter condição também de fazer assim, tá? É, Querendo mais informações sobre o meu trabalho, né? Eu sou formado em gestão pública, também em formação de filosofia, né? Formação pedagógica de filosofia. Como eu já fui graduado, eu fiz uma formação pedagógica específica, não precisei me graduar em filosofia, mas fiz pós-graduação em filosofia, história e teologia, enfim. Sou também tutor em EAD e estou cursando agora a formação Black Belt no sistema de gestão 6 Sigma. Muito interessante, inclusive, para o meu aprendizado profissional, mas também me dá feedbacks, ideias para compartilhar com as pessoas através dessas aulas, desses vídeos, do meu trabalho, que está expresso aqui, uma parte dele, né? Temas que eu desenvolvo em empresas, podem ser esses temas podem ser individuais, mas eles estão encadeados como um programa, né? Um tema vai buscando o outro da linha seguinte. Se você tem interesse em conhecer meu trabalho, vai ter na sequência aí o meu e-mail, mas eu também posso desenvolver temas específicos. Você precisa de um tema na sua empresa, no seu local de trabalho, é só entrar em contato comigo pelo e-mail domingosleomonteiro, P de profissional, @outlook.com. Aí, o QR Code deste canal do YouTube, onde você está assistindo o vídeo, o QR Code da minha página no Instagram, eu também estou no Facebook e no LinkedIn. Então, entre em contato comigo, se for o momento adequado para que eu possa falar para a sua empresa no seu local de trabalho, eu estou à disposição, né? O fim de ano se aproxima, aqueles eventos, né, corporativos aí de celebração dos resultados do ano. Muitas vezes você quer aí apresentar um tema motivacional também, né? Um tema específico para celebrar o resultado, para motivar já o pessoal para o ano 2026. Só entrar em contato comigo. Lembre-se sempre, né? Todos nós somos criaturas únicas, potencial maravilhoso de ação. Você que está assistindo esse vídeo é importante. As coisas boas que você faz são importantes, importantes para você e para as pessoas que convivem com você. Seus momentos de tristeza, de dificuldades, de dúvidas, momentos em que você acha que você não vai conseguir vencer, que não deu certo, que nada deu certo. Não é nada disso, mas são momentos importantes também para o seu aprendizado, para a sua reflexão, para a sua autoanálise. Lembre-se disso. Você é importante. Um grande abraço, muito obrigado por você ter assistido, estar assistindo esse vídeo. Se é a primeira vez, se inscreva no canal aqui do YouTube, acesse os outros vídeos, né? Que temos aí outros temas. Ative o sininho, dê o like e compartilhe. Assim a gente pode disseminar mais reflexões, né? Essas reflexões a mais pessoas. Se você gostou, comente também, né? Pode criticar, isso faz parte, é bom que vai nos corrigindo, né? E vai nos incentivando ainda mais a melhorar. Surgira novos temas, enfim. Um grande abraço. Todo sábado, 12 horas, um tema novo aqui no canal.
durante a semana, reflexões mais curtas sobre diversos assuntos, também com este intuito de fazer a vida cada vez melhor no seu trabalho, na sua relação social, seu momento de lazer, o seu momento com você mesmo. Muito obrigado, gente. Um grande abraço.